Gostaria de trazer aqui uma breve reflexão no livro de Josué, capítulo 24, seguindo aí com a dinâmica do nosso mês da família, né? E aqui Josué conclama o povo de Israel a renovarem a sua aliança para com Deus, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, né? Então, Josué, capítulo 24, do versículo 14 até o versículo 25, e diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: O Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Essa é a palavra de Deus. Oremos novamente. Querido Pai, querido Deus, nós agradecemos a Deus pela Tua palavra, que é santa, irrepreensível, que transforma os nossos corações e nos faz ser cristãos melhores, pessoas melhores na sociedade, Senhor. Deus, fala os nossos corações, Deus, ministre, Deus, abra os nossos entendimentos, ó Deus, nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, Deus, e colocá-la em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos que Josué então chama o povo de Israel a uma reunião, né, a uma convocação. E aí nós vamos ver, antes dessa narrativa, que Moisés conduziu o povo de Israel da terra do Egito para a terra prometida. Eles possuíram a terra prometida. Moisés morre e Josué então o substitui, né, com essa grande tarefa de conduzir o povo de Deus, atravessar o Jordão para a terra dos cananitas. Com Josué também o povo de Deus conquistou a Jericó. Cada um recebeu a sua herança. Josué está agora com 110 anos, no final da sua vida. Ele então chama os filhos de Israel para o vale em Siquém. Deus prometeu a Abraão uma semente, né? E ele então cumpre essa promessa, e a promessa então está se cumprindo ali, né? A dinâmica dessa promessa, ela está ocorrendo, e a gente vai ver isso culminando na pessoa de Cristo, né? Que é a semente que não morreu, né? Em Siquém, que os ossos de Jacó, Isaac, Leia e Rebeca foram enterrados. No vale de Siquém, que eles, ali entre os montes Ebal e o monte Gerizim, que a lei de Deus é lida para eles, e todos dizem amém. É no vale de Siquém também que Josué, nos seus 110 anos, se despede do povo. É aqui que ele descreve ao povo quão bom Deus tem sido para com o seu povo.
Josué então chama esse povo para a renovação de uma aliança com um Deus verdadeiro, um Deus bondoso, um Deus zeloso para com o seu povo. Para isso, ele então desafia o povo a deitar fora, ou seja, a retirar, a colocar de lado os deuses falsos, os deuses que adoraram os pais de Abraão, né, que adoraram os seus antepassados. E ele fala, deitai fora esses deuses. E eu gostaria de falar sobre três tópicos nesse sermão, nesse texto que me chamaram a atenção. Primeiro, a pergunta é, por que a nossa família deve servir a Deus? Essa é a pergunta. Por que a nossa família deve servir a Deus? Em segundo lugar, como nossa família deve servir a Deus? Uma vez que nós descobrimos por que nós devemos servir a Deus, agora nós temos que saber como nós temos que servir a esse Deus. Não podemos servi-lo de qualquer forma. E em terceiro lugar, quais serão as consequências de nossa família não servir a Deus? Então, o primeiro ponto aqui, por que nossa família deve servir a Deus? Por quê? As coisas velhas ficaram para trás. Veja só o que Josué fala no versículo 2 aí do capítulo 24. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O pai de Abraão, ele adorava outros deuses, ele habitava numa terra de povos pagãos, versículo 2, o pai de Abraão, nosso pai da fé, servia aos deuses estranhos. Então Deus tira Abraão desse contexto, Deus tira Abraão dessa terra e o separa, o faz santo, separado para um propósito, que era servi-lo. Mas eis que tudo se fez novo. Aqui o mecanismo da salvação está presente em toda essa narrativa. O próprio Deus, através de Abraão, começa uma nova fase na vida de Abraão. Na vida que antecedia Abraão, nós vemos ali Deus tirando Abraão daquele contexto e, através de Abraão, dando início a uma nova fase, a uma nova etapa. Assim como nós podemos ver em nossas vidas, muitos de vocês creio que sabem, que eu era menino de rua em Belo Horizonte, uma família destruída, Deus me pega dali, me tira daquele contexto e me coloca num orfanato cristão, onde eu tenho a oportunidade de ouvir da palavra, essa palavra transforma meu coração e começa então a dar início a uma nova fase. Deus também fez com que o povo entrasse nessa terra prometida, no versículo 3, multiplicando a sua descendência, versículo 3 também, lhe deu um filho da promessa e uma descendência abençoada, versículos 3 e 4, os tirou da terra da escravidão, do Egito, versículos 4 e 6, os deu vitória contra os seus inimigos, versículos de 6 a 8, versículos 11 e também versículo 12, os livrou da maldição que o rei Balaque, através de Balaão, queriam proferir contra o povo de Deus, mas Deus usou a boca de Balaão para proferir bênção para o povo de Deus, lhe deu uma terra que não trabalharam, cidade que não edificaram, comeram das vinhas que não plantaram, versículo 13. A graça e a misericórdia de Deus, então, tem que ser essa base para que servamos a Ele diariamente, com fidelidade. Segundo, como nossa família deve servir a Deus. Não somente temos que descobrir o porquê nós devemos servir a Deus, nós já descobrimos aqui que é por causa da bondade de Deus. Deus tem feito tantas coisas boas em nossas vidas, Deus tem transformado os nossos lares. Hoje eu tenho uma família bonita, uma família estruturada, 19 anos casado com a minha esposa fielmente, trabalhando para a glória de Deus, 3 filhas saudáveis, o que mais eu poderia pedir a Deus? 21 anos servindo ao Senhor nas nações da terra, que mérito tem eu, senão a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? É essa misericórdia que tem, essa misericórdia, essa bondade, essa graça de Deus, ela tem que nos motivar a servir ao Senhor. Muitas pessoas erroneamente pegam esse texto porque fala ali, escolhei hoje. E eles pensam que a escolha aqui é salvífica. Não, o que está falando aqui é, escolha a quem vocês vão servir.
Nós podemos ser uma família cristã e ao mesmo tempo não servirmos a Deus. Servimos a qualquer outra coisa, ao nosso trabalho, aos nossos anseios, aos nossos desejos e não servir ao Deus verdadeiro. Então a gratidão, ela deve ser esse motor propulsor que nos leva a servir a Deus, que nos leva a conduzir nossa família a servir ao Deus verdadeiro. Como a família então deve servir a Deus? Josué fala, agora pois, né? Ele fala sobre isso. Então, já que vocês viram tudo isso, toda a bondade de Deus, toda a graça, a misericórdia de Deus, agora pois, né? Ele vai falar sobre, agora pois, temer o Senhor e servir com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses. O temor do Senhor, como diz lá em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Tiago 1,5 é o versículo que nossa família está aprendendo para essa semana, diz que aquele que falta sabedoria, que deve pedir a Deus, e Deus dará com abundância, Deus dará sem restrição. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Se nós queremos temer ao Senhor, temos que ter sabedoria. O que devemos fazer diante de tão grande salvação de Deus? Se desejamos ter uma família saudável e temente ao Senhor, temos que servi-lo com inteireza de coração, com fidelidade, não servir aos outros deuses. Ah, mas pastor, eu não sirvo a outros deuses. Será? Tudo aquilo que toma o nosso tempo para com Deus, pode ser a internet, as redes sociais, o seu serviço, a sua profissão, a sua escola, tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um Deus em nossa família. O que significa então esse temor ao Senhor? É o chamado para temer ao Senhor. O chamado para temer ao Senhor está por toda a Bíblia. A gente vai ver isso em várias ocasiões na Bíblia, mas Provérbios, ele enfatiza muito essa questão. Provérbios 28:14 assim, feliz o homem constante no temor de Deus. Veja aqui que o versículo fala, constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Veja aqui, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Se nós temermos a Deus, se nós formos constantes no nosso temor a Deus, as bênçãos virão, nossa família será abençoada. Mas se nós endurecermos o nosso coração, se nós não voltarmos para Deus, como Josué estava encorajando o povo, então nós cairemos no mal. O temor a Deus é servi-lo com integridade, sem mentiras, uma vida de transparência dentro e fora de casa. Fidelidade aos mandamentos de Deus. Deus nos fala assim, que aqueles que me amam, seguem, obedecem os meus mandamentos. Lançar fora os nossos deuses, os ídolos do coração, aquilo que tem tomado o lugar de Deus, nós devemos colocar essas coisas de lado e seguir a Deus com fidelidade, com integridade, completo, fiel em todas as ocasiões, mesmo quando ninguém não está nos vendo. É fácil nós fazermos a coisa certa quando alguém está nos observando, mas e quando ninguém não está nos observando? Será que nós somos fiéis? Isso é integridade, é fazer o que é certo quando ninguém mais está olhando, senão Deus. A Bíblia diz que de Deus nada se esconde, não há nada feito em oculto que não será revelado. Então, muitas vezes, os cristãos, eles sim podem viver uma vida de duplicidade, uma vida dentro de casa, uma vida dentro do trabalho, uma vida dentro da igreja, mas não tem integridade, não é completo na sua fé. Nossa família, então, ela não pode servir a dois senhores. Jesus vai falar sobre isso. Nós não podemos servir a dois senhores. No versículo 14, ele diz assim, deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, além do Eufrates, e no Egito, e servir ao Senhor. Nós não poderemos servir a dois senhores e agradar os dois. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Não podemos servir aos dois simultaneamente. O problema com o povo de Israel é que eles queriam conciliar essas duas coisas. Eles queriam se apegar a Deus, os deuses de seus antepassados, dos seus pais, e ao mesmo tempo servir ao Deus de Israel. Deus é um Deus zeloso, como nós vamos ver mais para frente. Josué, então, ele conhecia o coração do povo. No versículo 15, ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem servais?
Se ao Deus a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitas? A decisão não era entre Deus e os falsos deuses, mas sim uma atitude do coração daquele povo de servir ao Deus verdadeiro e não conciliar os dois. Servir ao Deus verdadeiro e servir aos deuses falsos. Essas duas coisas não coexistem simultaneamente. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha para os grandes feitos do Senhor. Mas se tudo isso não é o suficiente, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, será que nos parece mal servir ao Senhor? Diante de tudo que Ele tem feito por nós? Então Josué leva o povo a olhar para as bênçãos, os livramentos que Deus deu ao seu povo, o suprimento que Deus deu ao seu povo. Josué sabia que o povo não se manteria fiel por muito tempo. Nós sabemos disso, que o povo ia se perdendo ao longo do caminho, quando as coisas começavam a ficar boas para eles, quando não havia mais perseguição, não havia guerra, não havia mais saques de outras nações, então o povo se relaxava na sua fé e voltava às práticas pagãs, voltava às práticas dos seus pais. Josué conhecia o coração do povo. O mundo anda em um momento de pós-cristianismo sem precedentes, onde as nações da terra, principalmente na Europa, estão sendo descristianizadas. As pessoas estão voltando às práticas pagãs. Por quê? Porque vivemos em um tempo de conforto. Vivemos um tempo onde nós temos como bancar a nossa família, temos como dar umas férias boas para nossas famílias. Né? A Disney e viaja para a Europa, né? Manda foto no Facebook. Coisas que nossos pais não tiveram, nós temos. Mas será que esse é o momento de nós olharmos para trás e voltarmos às práticas pagãs? Ou porque nós temos tudo isso, é que nós focamos os nossos olhos em Deus e dizemos: Deus, por causa da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, é que nós nos derramamos diante do Senhor e nós devotamos o nosso coração para o Senhor e para as suas bênçãos. Não existe compromisso com a verdade. Não existe compromisso com a verdade, não existe inferno, somente o céu para todos, pois Deus ama a todos. É assim que a Europa hoje acredita: não existe céu e inferno, Deus ama a todos, não existe punição final. Então para que eu viver uma vida de santidade se não existe punição? Deus é um Deus de amor, sim, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. E como Deus justo, Ele precisa julgar o pecado, Ele precisa julgar o pecador. Israel iria adorar a um Deus, seja dos povos pagãos ou ao Deus verdadeiro. Todos nós temos que adorar a um Deus. O ser humano é incuravelmente religioso. Todos adoram um Deus, mesmo que seja a sua própria imagem. É o que hoje nós vemos na Europa. O humanismo tomou o lugar do Deus verdadeiro. Os ateístas são humanistas. Eles são o centro. É impossível o ser humano não adorar, não servir. É impossível para o ser humano não adorar e não servir alguma coisa. A questão é o que nós vamos adorar? A quem nós vamos adorar? Aí Josué vai e fala: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu sei de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué era o cabeça do seu lar. Ele definia qual tipo de casa seria a sua. O que eu tenho visto, né, talvez os pastores aqui também, eu creio que é algo do conhecimento de todos, que hoje nós temos famílias destruídas porque não existe mais essa figura paterna que nós tínhamos antes, essa figura de um pai presente, de um pai que conduz a sua família nos caminhos do Senhor, que conduz seus filhos numa devocional, que lê a Bíblia com seus filhos, que ora no final da noite com seus filhos, antes deles dormirem, não levanta de manhã, não lê uma passagem sequer. E nós vemos isso, esse distanciamento de gerações. Mas Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda casa cristã precisa decidir a qual Deus eles irão seguir. Uma casa cristocêntrica, onde Cristo é o centro, ou uma casa centrada ou uma casa centrada nos pais, uma casa centrada nos filhos, no dinheiro, numa carreira. Onde nós vamos estar centrados? É Cristo o centro da nossa família ou todas essas outras coisas?
E em terceiro lugar, as consequências de nossa família não servir ao Deus verdadeiro. Versículo 16, então respondeu o povo, diante de tudo que temos visto, ouvido e experimentado, como responderá a nossa família? Como responderá a nossa família? Diante de tudo que Deus tem feito, diante de tudo que Deus tem nos dado e nos abençoado, como que nós vamos proceder? Aí o povo responde, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, longe de nós. O incentivo para adoração e gratidão por tudo que Deus fez por nós deve estar presente em nossa casa. Versículo 17 diz assim, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, é uma atitude correta que nós devemos ter. Quem é o nosso Deus? O Senhor é o nosso Deus. Ele nos tirou da escravidão do Egito, Ele nos tirou da escravidão do pecado, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos, Efésios 2. Deus nos deu vida, Deus nos deu fé, Deus nos deu uma família para nós cuidarmos. Nos guarda por todo o caminho entre os povos, é Deus que tem nos protegido contra o mal, contra esse coronavírus que tanto tem afligido o mundo. Ele expulsou de diante de nós nossos inimigos. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele tomou a chave da mão do diabo. O diabo não tem mais poder sobre a sua família. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Mas muitas vezes parece que nós ficamos flertando, com o diabo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo não pertence ao maligno. Tudo pertence a Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas o mundo jaz no maligno. Nós entramos no território do inimigo e junto conosco entra a nossa família, entra os nossos filhos, todo mundo sofre. Vícios, pecados ocultos, mentiras, enganos, todas essas coisas vão entrando. Mas será que essa é uma atitude que uma família cristã deve ter? Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Será que nós vamos ter essa atitude? Deus é santo, é um Deus santo que requer um povo santo. Hagios, santificado, purificado, kadosh, sagrado, consagrado, separado do pecado. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. E o que Josué queria dizer é, não podemos servir a um Deus santo e verdadeiro e aos deuses estranhos ao mesmo tempo. Eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero ir para o céu, o meu destino final é o céu, é a eternidade. Nós vivemos aqui por um pouco período de tempo, mas o nosso destino final é a eternidade. Quero todos os benefícios de um relacionamento com Deus. Eu quero os benefícios de um relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, as bênçãos virão. Essas são as promessas de Deus. E ainda que elas não venham do jeito que nós gostaríamos que viesse, nós temos a certeza de que se nós morrermos hoje, nós temos a nossa herança, que é a salvação em Cristo Jesus. O problema é que muitos até querem Deus. A Inglaterra hoje, 59% das pessoas creem em Deus, mas elas não querem ter a responsabilidade de servi-lo. Então eu quero a Deus, mas eu não quero as responsabilidades de servi-lo. O resultado de não servir a Deus verdadeiro, então, se acha aqui no versículo 20, se deixardes o Senhor, servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito bem. Deus tem feito bem para vocês, meus queridos. Deus tem abençoado a sua família com finanças. Deus tem te abençoado com uma casa. Deus tem te abençoado com um carro. Deus tem te abençoado com um trabalho. Mas se você não se atentar para isso, Deus vai retirar de você essas coisas, como Ele aqui está nos prometendo.
O mal maior que nós podemos ter da parte de Deus é quando Ele retira de nós a sua presença, como aconteceu com Saul. Deus retirou dele a sua presença, ele começou a ser atormentado por espíritos malignos. Moisés valorizava a presença de Deus. Você se lembra daquela ocasião em que Deus se chateou com o povo de tal modo que ele falou: olha, vocês podem ir, eu vou continuar sendo fiel com vocês, eu vou te alimentar, vou te proteger, vou te dar uma sombra durante o dia, a coluna de fogo para aquecer vocês, mas a minha presença não irá com vocês. E Moisés bate o pé e fala: se a sua presença não for comigo, daqui eu não arredo o pé. O que é mais importante para nós, os benefícios que Deus dá ou a presença de Deus para suportarmos os tempos maus? É isso que nós temos visto hoje. Temos passado por um momento difícil, mas nós passamos com a presença de Deus. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. A presença de Deus é mais importante do que as bênçãos que Ele pode nos conceder, porque as bênçãos, elas são a consequência da presença de Deus em nossa família. Josué 24:20, né? Deus retira a sua bênção e sua graça e a sua presença de nossa família, se não o servirmos com interesse de coração. Aquilo que plantarmos, isso também colheremos. Nós não podemos plantar cebola e esperar que nós colhemos maçãs, por exemplo. Né? Aquilo que nós plantamos na nossa família, aquilo que nós cultivamos em nossa família, é aquilo que nós vamos colher. Nós temos servido qualquer outra coisa senão o Deus verdadeiro, é disso que nós vamos colher. É discórdia, separação, traição, mentiras, enganos. Mas se servimos ao Deus verdadeiro, as bênçãos virão automaticamente. Nós sabemos que para o cristão, disciplina não envolve a perda de um Salvador, pelo contrário, né? A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama, e quem não aceita ser corrigido por Deus é filho bastardo, ou seja, não é um filho legítimo. Você não perde a Cristo quando peca, pois somos salvos, mantidos pela graça de Deus, nós sabemos disso. Salvação estabelece esse relacionamento com Deus. O pecado, pelo contrário, ele interrompe o nosso relacionamento com Deus. Ele danifica o nosso relacionamento para com Deus. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. 3 vezes o povo disse a Josué que iria servir ao Senhor, versículo 16, versículo 21 e versículo 24. Josué os lembrou de que eles iriam prestar contas das suas promessas. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Tudo que nós fazemos na terra, um dia nós estaremos diante dele, diante do Cordeiro, e nós teremos que prestar conta. E para concluirmos, agora, pois, deitai fora, versículo 23, os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 24, disse o povo a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué fez uma aliança com o povo naquele dia, Moisés fez uma aliança com o povo, Josué fez uma aliança com o povo, mas Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus tem feito uma aliança conosco, Deus fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo que nos aproximou, Jesus Cristo foi o resgate que veio para nos tirar da prisão do pecado que nós vivíamos. Ele restaurou a nossa família, Ele me deu uma nova esperança. Ele me deu uma nova chance de reiniciar e começar uma fase nova da minha família. Hoje eu posso olhar para a minha família e dar graças a Deus, porque um dia, aos 6 anos de idade, Deus me tirou da minha casa, morei nas ruas, vi coisas terríveis, passei por experiências terríveis, mas Deus transformou tudo isso em bênção, para que vocês vissem hoje quem eu sou, para que a glória de Deus fosse clara, resplandecente em minha vida. Em Jeremias 31, de 31 a 34, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, como a gente vê aqui na questão de Josué, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor,
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei a sua iniquidade e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que lindo, que bonito, a aliança que Deus tem com a sua família. Deus perdoou os seus pecados e Ele já não mais se lembra deles. Mas como nós temos servido, como que nós temos respondido a essa grande bênção que Deus tem nos dado? Essa é a grande questão. Então, para a gente concluir, por que nossa família deve servir ao Senhor? Por causa da gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Como nossa família deve servir ao Senhor? Com temor e reverência por quem Ele é. E em terceiro lugar, as consequências da nossa família não servir a Deus, Ele vai retirar de nós a sua bênção e a sua graça. Quando Cristo ele deixa de ser parte da nossa família, a graça de Deus, a bênção de Deus deixa de ser presente em nosso lar. E aí o que resta é o pecado, é a derrota completa das nossas famílias. Destruição é o que nós temos visto hoje nas famílias da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que Deus ministre os nossos corações e nos ajude a colocar esses ensinamentos em prática. Que Deus seja o Deus da sua família, que Cristo seja o centro da sua família, que você haja com gratidão, com amor para com Deus e para com o próximo. Que Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus.